Do fundão aí, salve, beleza? Depois eu quero ver os líderes sentados aqui na frente, aqui ó, comigo, ó, aleluia, vem mais pra cá, amém, tá juntinhos. Quantos estão felizes aqui? Diz um glória a Deus. Amém. Quantos estão cansados aqui? Diz um misericórdia. Cadê o Brian? Aí, Brian, a gente que correu 12 km, a gente tá cansado? Eu não tô cansado não, cara. Brian, parabéns, Brian. Tá incrível, cara, tá incrível. Brian correu uma corrida de 10 km semana passada. Essa agora correu uma de 12. Ele já tem uma meia maratona no ano que vem de 22 km. Rapaz, vocês vão ver um Brian aqui diferenciado, galera, diferenciado. Aleluia. Gente, vamos lá. Hoje nós vamos começar uma série de palavras firmes nos tempos atuais. Fechou? Hoje nós vamos começar uma série de palavras, serão 3 sábados, 3 cultos de jovens, onde nós vamos falar sobre sermos firmes na atualidade. Sabe por quê? Porque muitas pessoas que não se posicionam, o mundo posiciona ela. Aqueles que não se posicionam em Deus, aqueles que não falam, cara, eu nasci para seguir esse caminho, o mundo vai direcionar para onde ele vai. E eu tô aqui com cuidado pastoral de falar para vocês e ajudar vocês em palavras que nós já sabemos, que é ser sal e luz. Amém? Que é também o que fala em Romanos 12:2. Quem sabe? Brian sabe. Brian, além de ser um corredor, é um ótimo leitor da palavra. Não vos conformeis com esse século. Renovai-vos pela renovação da vossa mente. O que é isso? É ter posicionamento, Vanderlei. Fala para quem está aos seus... Não, fala para você mesmo. Eu preciso me posicionar. E nessas 3 séries de palavras que nós vamos trazer aqui, firmes nos tempos atuais, a primeira palavra que eu quero trazer para vocês é: seja luz no meio do caos. Fechou? Porque cada vez mais, Augusto, eu estou sentindo que tem pessoas que têm medo de dizer que são crentes. E o Augusto estava compartilhando uma vez comigo como que a escola dele estava uma bagaceira. Ele ainda está misericórdia. E ele é a luz naquela região lá. Mas tentaram apagar o Augusto lá. De todas as formas, né? Apagar, misericórdia. O que acontece, galera? Se você não se posiciona, Marquinhos, Caio, o mundo ele vai posicionar você. Se você realmente fala, olha, eu sou um cristão, mas não é um cristão superficial, é alguém que às vezes nem precisa usar as palavras dizendo que é cristão. As atitudes dele demonstram isso. E nós estamos aqui para isso. Nós não precisamos, nós não podemos ter medo de dizer que nós somos sal nessa geração. Somos perfeitos, Eric? Não. Nós temos luz na escuridão, no meio do caos, não tem a ver sobre perfeição. Eu sei que nós vamos errar, Valentina. Eu sei que nós vamos vacilar. E tá tudo bem, cara. Mas nós temos um destino. Nós temos um propósito, que é ser luz. Amém? É ser luz, é ser a diferença. Então aqui é sobre ser diferente. Não é ser, eu sou melhor do que a Tiffany. Não é isso. É falar, Tiffany, você precisa de mim? Eu tô aqui. Eu tô aqui. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui para realmente ajudar outras pessoas a seguir um caminho. E galera, nós vivemos numa geração que ela está cansada. E não é cansaço físico aqui, que eu sei. Parabéns, quem estava aqui na tarde, levanta a mão. Muito obrigado pelo coração de vocês. Obrigado, de verdade. Porque eu até falei para os líderes, as meninas estão liberadas, mas nós vamos fazer culto. Amém? Se tiver eu e o Jonathan, aleluia. Mas nós vivemos numa geração, galera, que ela está cansada, que ela está perdida, ela está sem rumo, ela está pressionada. E ao mesmo tempo, ela está procurando um lugar para encontrar um propósito. Às vezes tem pessoas que nem sabem para onde que estão caminhando.
Mas Deus, ele chamou essa geração para ser, não para ser os melhores, mas ele chamou a gente para ser luz aqui. Amém, Samuel? Para ser luz, para ter um relacionamento diferente. Para nós realmente, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa casa, com os nossos pais, a gente ser diferente. Sabe por quê? Porque senão você vai entrar ali na forma. E a palavra em Romanos fala o quê? Não sejam conformados. O que significa conformados, galera? Olha o que o dicionário fala. Quem tem a forma de certa coisa. Significa aceitar a formidade de uma direção. Então, ser conformado é você entrar dentro de uma caixinha. Nós não estamos aqui para entrar dentro da caixinha cristã, mas sim de filhos de Deus. Aqueles que realmente são luz, aqueles que realmente são sal, aqueles que realmente fazem a diferença. Agora deixa eu falar uma coisa. O mundo, ele vai pressionar você, mas Deus, ele vai chamar você. Amém? Esse é o primeiro ponto da nossa palavra. O mundo, ele pressiona, mas Deus, ele te chama. Ele chama você. Ele não vai obrigar você a seguir. Ele vai te dar a liberdade para você dar o passo ou não. Ele vai falar: Gabriel, você é meu filho amado, mas eu não vou te obrigar a fazer o que eu quero. Mas a palavra de Deus, ela fala o seguinte, Romanos 12:2. Abre aí a sua Bíblia, galera. Para aquelas pessoas que realmente decidem, né, viver a renovação da mente. Olha o que fala em Romanos 12:2. E não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, do seu entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O mundo, ele vai querer moldar você, como você tem que se vestir, como você tem que falar. E lá na sala de aula você tem que fazer as piadinhas, e você tem que entrar naquela mesma forma, e você tem que seguir o que os outros falam no Instagram. Essa não é o propósito de Deus para você. O propósito de Deus é que você seja filho, e que você seja bem sucedido aonde você está. A palavra de Deus fala que quando nós somos transformados, nós experimentamos o que, galera? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse é o desejo de Deus para você. Que vocês experimentem qual que seja a boa, perfeita vontade de Deus. Não tentem ser o que o Instagram está falando para você ser. Não tenta ser o que o influenciador está dizendo para você ser. Não queira seguir o que esse mundo fala para você ser. Não entra, sabe, nessa mesma perspectiva de que eu preciso ir para um frevo, eu preciso de um narguilé, eu preciso de um copão. Você não precisa disso, cara. Você não precisa da maconha, você não precisa, sabe? Você não precisa. O que você precisa hoje é olhar para o Senhor, ser filho de Deus. Galera, presta atenção aqui. Quando você se torna filho de Deus, você vai entender qual que é o seu destino realmente. E você não vai tentar parecer outra pessoa. Você não vai buscar a aprovação de outras pessoas. Você vai buscar a aprovação de Deus. É para isso que nós estamos aqui, para sermos aprovados por Ele. Não tenha medo de parecer crente demais. Se alguém chegou dentro de você, lá na sua sala, na sua escola, no seu trabalho, com seus amigos, alguém chegou e falou: não, cara, eu acho que é isso, esse bando de crente é um negócio. Você se calou, cuidado. Eu não estou falando para você falar epa, e dar a doida e cair para cima do cara e fazer uma oração de mão fechada. Não é isso. Misericórdia, né?
Mas fala para quem está do seu lado aí, você foi criado para ser luz e demonstrar amor e graça sobre a vida das pessoas. Gente, as pessoas estão conhecendo um Deus que não existe, cara. Um Deus mau, que está lá no céu, esperando você errar. Para quê, Valentina? Para tacar o pau na tua cabeça. Só que na verdade, Deus está lá no céu, olhando para você. Quando você pega a Bíblia, Ele fala, uau, Ele quer me conhecer mais. C.S. Lewis, ele fala uma frase que é o seguinte: eu descobri desejos em mim mesmo que não são dessa terra. Existe um desejo no seu coração, galera, presta atenção aqui, ó. Existe um desejo no seu coração que você pode fazer o que você quiser, ele só vai ser preenchido pelo Senhor, pelo propósito, pelo destino, pelo chamado. Eu fiz uma pergunta para o meu chefe esses dias. E eu perguntei para ele, Samuel, o seguinte. Eu falei, o nome dele, né? Eu falei, irmão, como que eu faço para mim não ser igual à média? Porque todo mundo está atrás. Ainda é 5 pontos na escola pública? Não, pelo menos 5 pontos é o que vai me passar no bimestre. Todo mundo está atrás de parecer e se vestir como a moda está ditando. Todo mundo está atrás de falar o mesmo diálogo que todo mundo fala. Todo mundo está atrás disso. E eu falei para ele, eu falei, irmão, eu sempre vi isso, a média. Mas aqui no meu trabalho, eu quero ser fora da média. Aí ele me falou o seguinte, a gente estava sentado em um restaurante e estava a esposa dele do lado. E aí ele pegou e falou o seguinte: amor, quantas vezes você sente a minha falta por conta do trabalho? Aí ela falou, todos os dias. Porque ele acorda 4 da manhã, trabalho. O dia inteiro, trabalho. Chega em casa, trabalho. E aí eu ouvi, isso aí, chefe. Aí, no outro dia, eu tive terapia com a minha psicóloga. Presta bastante atenção. E eu pontuei isso para ela. E eu falei para a minha psicóloga, eu falei, olha, eu queria ser um dos melhores vendedores aqui. Eu queria ser um dos melhores vendedores, Caio. Mas eu percebo que não tem como. Ela, por quê? Porque eu conversei isso, isso e isso, e ele me falou que eu tenho que ser 100% nisso. E eu não concordo. Hoje eu sou representante de vocês. Hoje eu tenho um chamado pastoral. E antes do chamado pastoral, eu tenho um chamado para cuidar de 2 menininhas lá na minha casa. Chamada Maitê, Tetê e Tatá. As 2. Esse é o meu chamado. E tem um sushi ainda. Ah, eu tenho uma péssima notícia. O sashimi morreu, galera. Era o peixinho da TT. Lohana, ele não estava morto. Só porque o peixe ficava deitado no aquário, gente. Aí, quando a gente colocava comida, ele pegava e subia, e voltava, e deitava de novo. Eu coloquei até menos água para não cansar a subida dele. Aí, deixa eu contar um negócio pra vocês. Tô abrindo outra aspas, daqui a pouco eu volto para a palavra, tá? Aí, a gente viajou, e eu deixei o peixe lá na minha mãe, né? Eu falei pra Thaís o seguinte. Eu falei pra Thaís, amor, deixa eu jogar ele no vaso logo. Aí ela olhou assim pra mim. Aí tá a TT bem aqui. Tipo assim, papai, tipo, o que você vai fazer, né? Ela ficou chateada comigo, cara. Aí lá vai eu levar o peixe lá pra minha mãe.
Aí minha mãe me manda mensagem no meio da viagem, já tipo assim, passou uns 3 dias, o peixe ele não tinha mais força, galera, pra subir. Por isso que eu diminuí a água. Aí minha mãe, eu completei a água do aquário, porque o peixe tava muito vazio. Eu falei, tá, era intencional. Pode olhar aí que as comidinhas tá tudo em cima. Ela, é mesmo, ele tava sem fome? Eu, não, ele não consegue subir. Tira a água. Mas ele morreu, é isso aí. Fecha aspas, voltamos pra cá. E aí a minha terapeuta, ela falou o seguinte, ela falou, Kessis, mas você já percebeu que você pode ter um chamado pastoral, você pode ser pastor e você pode ficar à deriva, que é o que eu vejo muitos pastores que ficam à deriva. Aí eu peguei e falei pra ela, falei, olha, Eva, falei pra ela, né? Eu entendo e respeito sua opinião, mas quem tem chamado não está se preocupando com dinheiro. Se eu tenho chamado, eu vou até o fim. E se por acaso eu ficar à deriva, o Senhor está no meu barco. Ele vai suprir. Eu confio nele. Aí ela, tá, mas você tem que focar aqui no seu trabalho. Olha, eu vou dar o meu melhor aqui, eu vou ser luz, mas eu não vou negociar o meu chamado. É um chamado que eu tenho. Eu tenho a minha família, não tem como. Não tem como. E o que eu quero falar para vocês? Que vocês podem encontrar e procurar coisas na vida de vocês, mas vocês nasceram para influenciar e ser luz nessa geração. Vocês foram chamados para influenciar e ser luz nessa geração. A Valentina trouxe um amigo ali. Qual que é o seu nome, irmão? Lucas, Luiz, seja muito bem-vindo, tá, cara? Seja muito bem-vindo. A Valentina, ela tá sendo luz na vida do Luiz. Ela convidou, ela chamou. Ela te obrigou, mano? Ela colocou uma arma na cabeça? Ufa. Então pronto, galera. Então ele veio. Seja muito bem-vindo, irmão. Mas convidem os seus amigos. Convidem para estar aqui. Convidem, sabe? Isso é ser luz. Não é você ser um crente religioso. Não é isso. Não é sobre religião. É sobre Cristo. Amém? Esse é o nosso objetivo. E nesse primeiro ponto, não entre na sua escola com as mesmas conversas que conversa lá. Na sua faculdade, com as mesmas zombarias, tá zoando lá o moleque lá. Não faça isso. Beleza, turma? Não piadas pesadas, zombarias, brincadeiras desnecessárias. Nós somos para isso. Eu não estou te chamando para ser careta. Seja você. Seja você. Sem fofoca também. Fofoca, esses negócios. Cara, mas aprenda a dizer sim para Cristo e não para o mundo. Fala assim, eu preciso aprender a dizer sim para Cristo e não para o caos. Uma das coisas que nós aprendemos lá no encontro. Quantos aqui foram para o encontro? Glória a Deus. Nós aprendemos que nós temos que vencer a carne, o diabo e o mundo. E uma das formas de você resistir o mundo é dizendo o quê? Não. A carne é dizendo não. O mundo, eu amo mais a Deus. E o outro é? Não, calma aí. Carne, diabo e o mundo. Diabo, a palavra de Deus é a verdade. Levem isso para a vida de vocês. A carne, você não vai orar para ela. Ô carne, eu tô com vontade aqui de fazer uma besteira. Tô com vontade de beijar na boca. Tô com vontade disso. Tô com vontade daquilo. Você não vai orar para ela. Você só vai dizer não. Você vai fugir. Foi o que José fez. Ele não ficou lá. Deixa eu conversar aqui com a mulher de Potifar. Calma. Vai para lá. O cara correu, irmão. Ele correu. Correu. Então, olha só, galera. Quando tiver a carne gritando, foge. É não, irmão. Não é não. Não é não.
Quando o diabo ficar dizendo para você, você não vai dar certo na vida, você não presta, você não vai sair bem na prova, você não vai ser aprovado no concurso, você não vai ter uma profissão, você não vai ter um casamento, você não vai encontrar ninguém nessa igreja, Deus, ele não vai trazer ninguém. Quando o diabo vier com isso, você vai falar: a palavra de Deus é a verdade, e a palavra de Deus está falando que Deus fará infinitamente mais sobre a vida de vocês. Essa é a palavra de Deus, se apegue nela. A palavra de Deus também fala que Deus não é homem para que minta, o que ele prometeu vai se cumprir. Fala para quem está do seu lado aí: vai se cumprir, cara, calma, calma, vai dar tudo certo. No casamento da Tiffany e do Jefferson, Deus já deu tudo certo. Essa é a palavra de Deus. Por que vocês têm que ler a Bíblia, gente? É porque a palavra de Deus é o que vai fazer com que você vença o diabo. Amém, galera? Ame a Deus. Quem já viu aqui, eu ia colocar, mas esqueci de falar pro John. Tem um senhor que é o Josevildo. Josevildo, ele é lá do Pará. E ele tem uma Bíblia. E ele fala o seguinte: eu tenho inveja de quem sabe ler. Eu tenho inveja de quem sabe ler. Cara, eu amo, sabe o que eu faço? Ele falando do jeitinho dele. Eu vou trazer esse vídeo para vocês. Mas ele fala o seguinte, olha, sabe o que eu faço? Eu oro para Deus, para ele falar comigo. Porque como eu não sei ler a Bíblia, que é uma das formas de Deus falar com você, então eu falo para Deus: Deus, fala comigo. E ele fala: eu tenho inveja de quem sabe ler. Bianca, Bruna, vocês que foram lá para aquele projeto missionário, tem muitas pessoas que não sabem ler naquela região? Pessoas que têm fome e sede. E nós estamos aqui e não desfrutamos disso. Aí você passa por dificuldades e a resposta está aqui. Entende? Valorize isso daqui, galera. Próximo ponto: o poder de posicionamento. Se posicione. Se posicione para que o mundo não posicione você. Se posicione, Davi, para que o mundo não direcione o que você vai fazer. Você já viu aquelas pessoas que chegam aqui na igreja e falam: uau, moleque, cara, eu vou viver para Cristo, eu amo Jesus, yes, Jesus, uau, e é isso, aquilo, eu vou viver, e é um negócio assim, cara, tá sentindo, cara, não sei o que, uau. Eu falo yes, Jesus às vezes. Confessar meu pecado. Cara, é automático, galera. Desculpa. Alguém vai junto comigo aí e tal. Mas aquela pessoa que estava eufórica, do nada ela vai apagando, não vem nos cultos e de repente some, não atende, não responde o WhatsApp. O que aconteceu com ela? Tem uma outra frase do Augusto Cury que ele fala o seguinte: Deus, ele sussurra nos ouvidos. Vanderlei, Deus sussurra nos ouvidos, mas você tem que aumentar o amplificador para você poder ouvir a voz de Deus. Ou seja, quanto mais perto, Gabriel, você estiver de Deus, mais a voz dele vai ficar audível. Quanto mais próximo você conhecer a Deus, mais vai ter revelação. E você vai falar: uau, era isso, cara. Quem sabe aqui me citar personagens na Bíblia que se posicionaram? Boa, garoto. Quem falou? Daniel. Eliseu se posicionou. Esther, Ruth, Moisés também. Foi um posicionamento. Porque, cara, eu vou colocar um cajado na água
e vai abrir? Já. E eu acho que Moisés, ele ainda fez o seguinte, mano. Você acha que tava todo mundo passando bonitinho? Vamos, gente. Corre, cambada! Corre! Eu acho que ele tava assim, mano. Bora, vamos, os caras estão vindo. Essas pessoas, elas se posicionaram. Daniel, ele se posicionou para ele não se alimentar dos manjares do rei. Ele se posicionou. José se posicionou. Jesus se posicionou. Está na vez de nós se posicionarmos também. Se posicione. Se posicione para um tempo como esse. Não é verdade? Se você não se posicionar, o mundo ele vai posicionar e vai direcionar você. Cuidado com o online. Cuidado com o Instagram. Cuidado com essas coisas. Aprenda a dizer sim para Cristo. E o nosso último ponto. O nosso último ponto. A luz, ela precisa gritar, galera. O que ela precisa? Brilhar. Ela precisa brilhar. A luz, ela não grita, ela brilha. Então fala pro seu irmão aí, brilha, estrelinha. Mas deixa eu falar uma coisa. Olha só. Aqui já está tudo claro. Não adianta você querer brilhar na igreja. É lá fora onde está o caos. Você sendo luz lá. Você sendo uma bênção. Você orando. Você se posicionando. Amém? Esse é o nosso objetivo. Jesus, ele não se encaixou na forma do que os fariseus queriam. Daniel, ele não se encaixou na forma do rei. Esther não se encaixou para aquele tempo. Não se encaixou. Eu quero falar para vocês também, não se encaixem nas coisas dessa terra. Não se encaixem. Vocês não são daqui. A gente só está de passagem, galera. Enquanto a gente estiver aqui, dê o seu melhor para sua mãe, para os seus pais. Fique de pé onde você está. Deus, ele não quer jovens influenciados, mas ele quer jovens influenciadores nessa geração, que fazem a diferença. Talvez você nem tenha conversado com seu pai, com sua mãe direito, por alguma coisa, alguma situação. Você tem que pedir perdão. Você tem que chegar nessa pessoa. Um casal muito querido estava brigado e ele me falou o seguinte, ele falou, mano, ela não fala comigo, tá brigada comigo e eu também tô brigado com ela e fica assim. Eu falei, não, irmão, vai lá, resolve, pô. Vai lá. Relacionamento é assim. Se vocês têm alguma coisa contra mim, vem até mim também, conversa comigo. Eu não sou a melhor florzinha, galera, eu sei disso. E uma vez eu estava me questionando. Olha só. Eita, glória. Às vezes eu faço uns questionamentos. Mas, Kleber, algumas vezes eu estava me questionando, falando, Deus, por que as pessoas não vão tanto com a minha cara? Né? Por que, né, não sou o mais querido, vamos dizer assim? E eu falo isso, sim, sou bem tranquilo, pouco me importa, galera. Mas uma coisa Deus colocou no meu coração. Eu sou posicionado. Eu falo o que precisa ser falado. O Jonathan é um cara que fala o que precisa ser falado. Precisa arrumar algumas coisas? Às vezes. Mas eu admiro isso nele. Transparência. Transparência. Essa é a vida. Esses dias eu fiz a reunião com um cliente, meu e do Jefferson, Diegão. E presta atenção, galera. Eu falei pra ele, Diego, nós tivemos nossa primeira reunião. Semana que vem nós vamos ter a nossa próxima.
eu preciso que você estude isso, isso e isso. Ó, é um cliente que precisava da gente, né? E eu preciso dele também, né? Lógico. Mas, Santiago, quando chegou na reunião, eu falei, ó, eu vou preparar a melhor estratégia, isso e aquilo, nós vamos fazer isso, tal, não sei o quê, e eu vou preparar um negócio massa, mas eu preciso que você faça a sua parte. Aí quando chegou na reunião, falei, e aí, Diegão, tudo preparado, pronto? Ele, tudo, mano. Aí falei os valores e isso e aquilo, e aí, vai ser no Pix, no dinheiro ou no cartão? Aí ele, não, Kess, eu preciso dar mais uma pesquisada sobre isso. Eu falei, negativo. O problema é seu que não fez o dever de casa. Eu fiz a minha parte. Agora, se você não fez a sua, a gente não vai paralisar o projeto aqui. Fechamos R$1 milhão. Aí tinha um colega meu, que ele queria imóvel na planta, né? Aí, um colega meu, muito experiente, um cara top, tava junto comigo na mesma reunião. Aí ele me mandou no WhatsApp: tu é doido? Eu falei, doido por quê, irmão? Como é que você fala assim com o cliente, irmão? Eu falei, uai, mano, ele precisa mais de mim do que eu dele. Se ele não fechar comigo, eu vou pra outro, pronto. Entende? Por quê, galera? É posicionamento. Não fica passando a mão na cabeça quando uma pessoa vier falar: ah, Jess, você viu lá fulaninha fazendo isso e aquilo? Chega ele, pega no braço aqui. Ah, você tá falando do Guilherme, irmão? Guilherme, aqui ó, o Jess estava falando isso e isso, mano, é verdade, cara? Sofia, se alguém chegar em você e falar: ah, não sei o que, vamos fazer isso, falando mal da professora e isso e aquilo, opa, toda autoridade foi instituída por Deus, não fala mal da minha professora. Vocês estão me entendendo, galera? Se posicione. Se um amigo seu falar bem assim: ô mano, já vai começar o culto, o que você tá chamando? Não, cara, vamos ali na padaria rapidão, não sei o que, vamos lá, não sei o que. Não, vamos não, cara, o culto vamos começar, o culto vai começar, irmão. E antes, pô, Vocês estão me entendendo? Se posicione, seja luz, se posicione, não tenha medo, não tenha medo de dizer não tenha medo de dizer, sabe, lá na sua escola, o seguinte: chega lá no Tiago, e aí, Tiago, você viu aquela gostosa ali, velho? Mano, dá pra você pegar, velho, dá pra você pegar. E o Tiago, ele vai falar o seguinte: irmão, deixa eu falar algo pra você. O meu coração é guardado, cara, numa caixinha de tesouro, bonitinha pelo meu lindo Jesus. E eu sou consagrado. Eu sou guardado para minha única esposa. E ela, eu vou dar o meu melhor para ela. Eu sou dela. Nem sei quem é ainda, mas eu sou dela. Vocês estão me entendendo? Um dia eu fiz isso. E na escola, até o final do ano, eu fui considerado como um viadinho. E eu não estava nem aí que estava me chamando. O problema é deles. Eu sei quem eu sou, galera. É a minha identidade em Cristo. Eu vou guardar o meu coração para minha esposa. E a Thaís foi a única. Vocês estão me entendendo, galera? Se posicione. Se um amigo te manda uma música lá do Matuê falando não sei o que, ô irmão, foi mal, cara. Essa música aí não faz muito bem para mim não, pô. Você já viu a letra dela, irmão? Mano, fala isso e isso sobre maconha, sobre droga, sobre isso e aquilo, não sei o que. Aí ele manda a outra música. Ei, mano, você ouviu essa música aí, ó? Antes de pensar em matar, o filho de um criminoso. Vocês estão... Não vou perguntar se vocês estão me entendendo de novo. Feche seus olhos onde você está, cara. É você e Deus. Eu não tenho nada a ver com isso. Só falei o que Deus falou para falar. Já apagar as luzes aí para a galera ficar mais à vontade. E a gente já está finalizando aqui. Pessoas que procuram aprovação é porque a identidade dela não está firmada no Senhor.
Pessoas que estão procurando ser outras pessoas. Ah, eu quero ser como a Virgínia, rica, cheia não sei o que, famosa, isso, aquilo, X mil seguidores. Irmão, que Deus abençoe a Virgínia, mas você é você, cara. Você é filho de Deus, você é amado, guardado. Se posicione no Senhor, seja luz nessa geração. Seja luz nessa geração. O Senhor, Ele tem mais para a sua vida. O Senhor tem mais sobre você. Ele tem um propósito, Ele tem um destino. Você foi chamado para algo maior. Deus te escolheu não para ser um religioso, mas para ser filho de Deus. Aquele que carrega a graça, o amor, o favor de Deus. Você carrega luz. Você carrega luz. Brilha, meu irmão. Brilha onde você estiver. Brilha onde você estiver. Fala para o Senhor agora. Fala para o Senhor: Senhor, o meu coração é teu. Eu pertenço ao Senhor. Nada nesse mundo me satisfaz. Eu sou teu, Jesus. Eu quero seguir o teu destino. Eu quero seguir a tua vontade. Boa, perfeita, agradável. Espírito Santo de Deus, venha com teu amor e graça aqui, Jesus. Venha com teu amor e graça. Espírito Santo, nós somos amados. Nós somos seus filhos. Existe uma identidade. Nós somos favorecidos, agraciados. Cheira da katana babana, cheira da katana babanas. Da katana babana, cheira da katana babanas. Ore, fale com o Senhor agora. Esse é o momento seu e do Senhor. Deixa Ele falar o seu coração. Deixa Ele ministrar. Ele é o nosso Deus. Ele é o amor das nossas vidas. Sem Ele nós não somos nada. Ele é quem cuida de nós. Nada nessa vida vai nos preencher mais do que o amor de Deus. Espírito Santo, nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos. Nós confiamos no Senhor. Nós dependemos do Senhor. O Senhor é o amor. O Senhor é o amor das nossas vidas. É pelo Senhor, é para o Senhor, é pelo Senhor que nós vamos. Mais percepção da Tua presença, Jesus. Mais percepção da Tua presença nesse lugar. Fale aos corações aqui essa noite, Jesus. Fale aos corações. Ministra vida. Ministra renovo. Ministra vida, unção. Ministra a Tua paz. Da katana babana cheira, da katana babana sordo bobonos. Ora babana cheira, da babana cera, da katana babanas. Ora babanas. Eu não vou me conformar. Eu serei luz aonde Deus me colocar. Nós não iremos nos conformar. Nós não iremos nos conformar com as coisas dessa terra. Reda katana babanas. Santo, 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 santo. Tu és bem-vindo aqui, Jesus. Que veio em mim para amar-me tanto assim. Tanta paciência, tanta misericórdia, me fizeste desejável para Ti. Me escolhestes antes que eu dissesse sim. Coloque a mão no seu coração. Tanta graça eu não pude resistir. Me chamaste pelo nome, me
me compraste com teu sangue e me fizeste desejável para ti. Leva-me, Senhor, às tuas câmaras de amor, onde eu me apaixono mais por ti. Leva-me, Senhor, dentro do teu coração eu encontro meu lugar em ti. Lai, 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 lai. Espírito Santo de Deus, entregamos, nos leva, Jesus, nos leva, Jesus, a perto, nos leva mais para perto do Senhor, Jesus. Oh, Jesus, coloca a mão no seu coração, fala assim: eu não me conformarei, eu não me conformarei com as coisas desse mundo. Eu nasci para ser luz aonde Deus me colocar. Eu nasci para trazer sabor para essa terra, e eu serei alguém que vai demonstrar a graça, o amor e a vida de Deus, em nome de Jesus. Amém. Semana abençoada para você. Final de semana, né? Amanhã nós temos o nosso culto. Se posicione e chegue no... Qual é o horário, galera? 5h45. Amanhã é a escala do Jeff e do Guilherme, viu, galera? 5 horas aqui no prédio. Valeu, tchau, obrigado, um abraço. Falou.